dia, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um clube de leitura. Parabéns, vocês chegaram às 8h55. Estão recebendo aí o adesivo, cola na cartela de vocês. Os levitas, eles eram a tribo que foi separada para dedicar o seu serviço ao Senhor. Moisés, ele era da tribo de Levi também. E os dízimos, ele era direcionado para essa tribo, né? Quando os israelitas eles iam no tabernáculo dedicar os seus primeiros frutos dos seus pomares, dos seus vinhedos, dos seus campos para o sacerdote, eles falavam assim uma frase: o meu pai era um errante arameu. E eles contavam todo o sofrimento que eles passaram lá no Egito. E aí lembravam de tudo o que aconteceu e eles estavam sendo agradecidos pela bênção que o Senhor tinha dado para eles de libertá-los lá do Egito, e devolviam os dízimos e suas ofertas. E o Senhor diz: honrarei aqueles que me honram. Deus ama quem dá com alegria, gente. E quando o seu povo lhe trouxer dons e ofertas com o coração agradecido e não com pesar ou por obrigação, sua bênção acompanhará, assim como ele prometeu. O cuidado de Deus pelos pobres. Deus, ele exigiu dos israelitas um segundo dízimo. E o primeiro dízimo era para os levitas. E esse segundo dízimo, Deus, foi o meio que ele conseguiu para arrecadar recursos para ajudar os pobres. E no período de 2 anos, os israelitas, eles ofertavam esses dízimos, levavam esses dízimos até o santuário, e ali era dedicada uma oferta de gratidão para Deus. Depois, eles separavam uma porção para os sacerdotes e faziam uma grande festa religiosa, onde as viúvas, os órfãos e os levitas, eles eram convidados a participar dessa festa. No 3º ano, as ofertas eram levadas para as casas dos israelitas, onde eles recebiam os pobres, os levitas, com essas ofertas. E assim Deus colocava no coração dos israelitas a prática de caridade e hospitalidade para com os pobres. Ela dormiu, gente. Eu vou falar agora um pouquinho sobre as festas anuais. As tribos de Israel, né, elas eram cercadas por várias tribos que queriam pegar as terras de Israel. E eles tinham essa preocupação, porque eles tinham que sair 3 vezes por ano para comemorar essas festas anuais. A primeira festa era a festa da Páscoa. Ela era no mês de Abib, que é o primeiro mês do ano judaico. A segunda festa era a festa dos pães asmos, né, a festa das primícias, onde eles subiam até o país lá para agradecer a Deus as frutas, né, as primeiras colheitas que eles recebiam de Deus. E 50 dias depois de oferecer os primeiros frutos, ocorria o Pentecoste, que era a festa da ceifa, onde eles eram gratos pelos grãos. Logo depois, o Pentecoste era comemorado somente por um dia, a festa do Pentecoste. E no 7º mês era comemorada a festa do tabernáculo ou da colheita. E eles eram gratos a Deus pelas ricas bênçãos que eles tinham recebido de Deus nas suas colheitas, dos seus frutos, dos seus pomares, das suas vinhas, dos seus azeites. E eles subiam para comemorar essas festas anuais. Os libertadores de Israel. O pessoal lá da tribo de Israel, eles estavam satisfeitos com as terras conquistadas e eles pararam de guerrear. E além de parar de guerrear, eles também descumpriram uma orientação que Deus tinha dado para eles, para expulsar as pessoas das terras que Deus ajudou eles a conquistar. Então Deus deu orientação para eles: olha, vocês têm que conquistar todas as terras, e as pessoas das terras que vocês estão conquistando, vocês têm que expulsar elas. Mas eles não fizeram isso. E eles começaram a se relacionar com essas pessoas das outras tribos, né? Eles começaram a casar com as mulheres cananeias, e eles começaram a pegar os hábitos deles.
E isso foi afastando eles cada vez mais e mais de Deus. Porque as tribos inimigas, elas cresciam muito, né? E eles conquistavam as terras de Israel, eles queriam vingança de Israel, eles matavam os povos de Israel. Os povos de Israel, eles tinham que se esconder em cavernas, eles tinham que fugir, né? E em meio a isso tudo, Gideão, lá numa caverna, se perguntou o que ele poderia fazer para libertar o povo de Israel. E ele escutou uma voz do mensageiro de Deus falando: olha, Gideão, eu quero que você liberte esse povo. E aí, Deus falou assim: olha, Gideão, monta um exército. Monta um exército, eu quero que você monte um exército. E Gideão foi lá, com 32 mil homens, ele montou seu exército. Aí Deus falou assim: olha, Gideão, tem muita gente. E aí só sobrou 300 pessoas de 32 mil homens, né? E eles lutaram contra a tribo inimiga, eles venceram a tribo inimiga com a ajuda de Deus. E Deus enviava vários libertadores. Deus enviou um mensageiro. E o mensageiro falou assim: olha, Manoá, é o seguinte, a sua esposa vai ficar grávida. Só que a sua esposa tem que seguir algumas restrições. Ela não pode beber vinho, ela não pode tomar bebida fermentada e ela não pode comer comidas impuras. E o seu filho também não pode fazer isso. E tem mais uma coisa, ele não pode cortar o cabelo porque ele vai ser nazireu, ele vai ser dedicado a mim. E aí, com o tempo, Sansão, o que aconteceu? Ele se misturou com o povo também errado. Ele foi e casou com uma mulher que não era israelita. E durante a festa, a esposa traiu Sansão. Mais tarde, quando se acalmou, voltou para a esposa apenas para descobrir que ela já estava casada. E para se vingar, ele destruiu todos os campos e vinhas dos filisteus. Os israelitas decidiram que Sansão fosse o seu juiz. E daí, Sansão governou Israel por 20 anos. Depois de um tempo, Sansão não satisfeito, ele foi lá de novo, casou com outra mulher que chamava Dalila. E aí o que Dalila queria? Dalila queria saber de onde que saía essa força do Sansão, o fortão do cabelão. E o que Dalila perguntava, aí Sansão sempre inventava uma historinha. Então, minha força é daquilo outro. Vai lá na Bíblia, lê como é a história de Sansão que você vai saber o final. Não havia poder especial em seu cabelo comprido, mas aquele era um sinal de lealdade para com Deus. Quando desprezou esse símbolo e o trocou pela satisfação das paixões, as bênçãos representadas por Deus foram retiradas de Sansão. Obrigado por ter paciência de escutar mais um capítulo. Até a semana que vem, chega 8h55 que a gente já vai estar passando o próximo capítulo para vocês. Até a semana que vem, pessoal!